Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende da hora que você está ouvindo o SaraCast, segundo episódio. Que bom que estamos aqui, eu e Pezzini, em nome do Instituto Sara. Uma alegria poder voltar e estar com vocês. Espero que tudo esteja legal com você, e que a sua vida esteja abençoada por Deus. Muito legal a gente poder voltar a bater um papo com você sobre o Instituto Sara. E hoje, neste segundo episódio do nosso SaraCast, vamos falar de algo muito importante para nós e é muito legal, a visão de mentoria. Mas antes, vamos nos apresentar aí, Pezzini. Muito bem? Bem, eu sou o Pezzini. Ah, Neste momento, o último mês aí preparando para a viagem aos Estados Unidos, onde vou permanecer uns 4 meses lá, e participando de várias coisas, né? Mas vou continuar com a mentoria online e eu nesse processo todo aí. Que joia, muito bom. Pezzini está falando lá do litoral do Paraná, Isso, Pontal do Pontal do Paraná. Paraná. É, Bem pertinho do mar, perto da praia, né? Um privilégio, né? Deus é bom perfeito. demais. E E eu falo, este ano ainda está ficando frio aqui, não sei por quê, já era para estar quente. tudo está mudando aí no verão, entrando a primavera agora, essa semana, aí, as tempestades, vixe, E muita essa é a coisa. razão pelo qual eu estou saindo de uma gripe, a minha voz ainda não voltou ao natural, estou aí lutando ainda. Novo ciclo, nova estação, né? É. Bom, ele está falando da beira da praia, eu estou falando aqui do interior do estado de São Paulo. Eu estou aqui em São José do Rio Preto, uma cidade quente aqui, bem no noroeste do estado de São Paulo. E falo de São José do Rio Preto, onde estou morando há 30 anos, e a partir daqui também, especialmente de modo online, tanto o Pezzini como eu, mas juntos a gente está servindo o Instituto Sara através do cuidado de quem cuida, do pastoreio de pastores e pastoras e líderes pelo nosso país afora. Muito legal. Pezzini, a visão de mentoria. Nós falamos no primeiro episódio sobre a visão, missão, os valores, mas a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu acho que é importante a pessoa saber como que o Sara, o Instituto Sara, tem um jeito de fazer mentoria. Ao longo dos anos chegamos nele e a gente vai bater um papinho sobre isso. Então, a primeira pergunta, para nós começarmos direto ao ponto: a visão de mentoria do Sara e a sua metodologia é bem simples. A gente chama isso, né, carinhosamente, de o tripé do Sara, que é como se fosse um banquinho de 3 pés. Vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente chegou a esse tripé em nossa jornada, nesses anos todos de mentoria de pastores e líderes. A gente começou de um jeito até que chegou nesse ponto. Relembra um pouquinho da história aí. Muito bem. Bom, quando nós já falamos no primeiro episódio que o Sara nasceu por acaso, não era uma, a gente não veio com essa ou intenção, né, Toda planejada, né? toda planejada para isso, mas por causa da necessidade, Deus nos conduziu a esse fato e a gente não tinha experiência nisso. Nós tínhamos paixão, nós tínhamos uma paixão e um desejo de cuidar dos colegas que estavam aí sofrendo. E a gente começou a fazer isso. É lógico que a gente patinou, a gente orientou, a gente orou, a gente buscou e etc. Só que na caminhada a gente foi percebendo algumas coisas que na verdade, levava o pastor a, a essa exaustão, ao cansaço, né? E até a uma questão que culturalmente desenvolveu no ministério. O pastor Porque é essa um. era a grande reclamação, né? Este cansaço, esgotamento. Pastor, um ser solitário, vivia sozinho. O pastor não pode ter amigos na igreja, então ele viver essa coisa toda, a gente foi trabalhando isso. Talvez um primeiro episódio é que a gente descobriu que nasceu talvez o primeiro pé do tripé do Sara foi que por causa da demanda, o pastor então negociava a sua vida com Deus. Ele durante a caminhada ele passava a fazer o ministério no piloto automático. E aí, então, as demandas eram grandes e ele deixava de estar com Deus para fazer um trabalho para Deus. Em outras palavras, nós falamos, ele trabalhava para Deus e não com Deus. E como nós percebemos, dentro da nossa própria teologia, que nós somos cooperadores de Deus, usando termos do apóstolo Paulo, e que o crescimento da igreja não depende exatamente de nós, mas da operação do Espírito Santo na transformação de vidas, chegamos à primeira conclusão
que é o pastor precisava, então, de desenvolver uma vida com Deus. Em outras palavras, não ler a Bíblia. A Bíblia não era apenas um livro de sermão, um livro para preparar sermão, mas ela precisava ser um, algo onde o pastor ia alimentar a sua alma. Ele precisava ser alimentado pela Esse é palavra o de primeiro pezinho do tripé, né? Primeiro pezinho. Então, a gente, no Tripé do Sara, a gente diz assim: o primeiro passo é o pastor e sua vida com Deus. Ele assume um compromisso na mentoria de separar pelo menos 1 hora por dia para estar com Deus. Não apenas para interceder, ler a Bíblia, preparar sermão. Lembro que eu estava falando uma vez com um grupo de pastores, um colega disse: Ô, Pezinho, desde que eu saí do seminário, eu leio lá 10, 15 capítulos da Bíblia por dia. Eu disse assim, não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando não da quantidade de capítulos que você lê da Bíblia. Eu não estou falando do seu conhecimento teológico, seu conhecimento da Bíblia. Eu estou falando do seu tempo com Deus. O tempo que você gasta para ouvir Deus. Porque se eu sou cooperador de Deus, aí entra um fator. Eu preciso saber o que Deus está fazendo na minha região, onde a minha igreja está localizada, na comunidade onde ela está localizada, para poder eu ser parceiro dele. Se eu não entendo, se eu não consigo saber o que Deus está fazendo, como eu posso cooperar com ele? E para Perfeito. cooperar com Deus, eu preciso estar com ele, ouvindo e discernindo o que Deus está fazendo para que eu me torne parceiro dele. É o E esse cultivo da espiritualidade. Exatamente. Esse trabalho de discernir o que Deus está fazendo, ele vem com o tempo que você gasta com Deus, desenvolvendo a sua sensibilidade para entender o que Deus está fazendo. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro tripé, não é? Ou melhor, o primeiro pé do tripé do Sara. É, a gente E aí, começa por aí e a gente não abre mão disso. jamais, 1 hora por dia é um compromisso. Então, todo mês, no grupo de mentoria, esse pastor é cobrado, ele tem que prestar conta disso. Como é que está a sua vida devocional? O seu tempo com Deus, a sua hora diária com Deus, de silêncio, de meditação, de contemplação, de estar com Deus, de ouvir Deus nesse É processo. aquela ideia também, Pezina, de que antes de eu ser pastor, pastora, missionário, missionária, professor de teologia, qualquer outra função dentro deste ambiente eclesiástico, eu sou filho de Deus. Eu sou Exatamente. filha de Deus. É o meu relacionamento. E o que Uhum. vai para a eternidade não é o pastor, é o filho, é o Mário, não é o pastor Mário. É. É o Então, Pezini, não é para o isso, pastor Pezini. Para isso tem que haver uma mudança cultural, uma mudança de paradigma. Muitas vezes nós achamos que o chamado pastoral, ou a vocação pastoral, ela limita-se a um grupo específico de pessoas que dedicam a sua vida para trabalhar para Deus. É. Esse é o grande erro. Deus não precisa do nosso trabalho. Deus não está interessado naquilo que vamos fazer. Deus está interessado em nós. Jesus veio, ou Deus se fez gente para pagar pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos comunhão com Ele, restaurar a comunhão com Ele que o pecado tinha quebrado. E o Então, ministério surge a partir disso. Deveria exato. fluir a partir da minha vida com Deus, né? Daí entra então o segundo pé. Vamos Isso. falar do segundo pé. Só concluindo isso aí, nós vamos entender então que o ministério não é aquilo que eu faço. O ministério precisa ser uma consequência natural do meu Perfeitamente. relacionamento com Deus. E aí vem o segundo fato. Um outro dilema é que, para a maioria dos pastores, de acordo com a nossa experiência, é que pastores usam a agenda para anotar compromissos, não para organizar a sua vida. E por causa da demanda, ele deixa de cuidar do seu próprio corpo, cuidar da sua própria saúde. É muito comum a nós encontrarmos pastores, na sua maioria, com 40 anos, gordo, acima do peso, desenvolvendo um colesterol alto, já pré-diabético, triglicerídeos fora do sério Pressão alta. e são altas e assim por diante. Por quê? Eles deixam de cuidar do seu próprio corpo. Então, segundo o tripé do Sara, é o pastor em sua vida física e emocional. Então, ele assume um compromisso O conosco, autocuidado. o autocuidado, levando em consideração que Paulo, quando fala a Timóteo, isso aí foi um texto que me saltou muito e eu já preguei sobre ele de forma equivocada. Quando Paulo fala para Timóteo, cuida-te de ti mesmo e da doutrina.
Eu preguei várias vezes falando do cuidado da doutrina, mas Paulo fala, cuida-te de ti mesmo. Isso Então, mesmo. Bounds tem uma frase dizendo: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. E no Sara nós dizemos: pastores enfermos pregam sermões enfermos, e sermões enfermos enfermam. Então, nesse caso, Adoece ele e a igreja. como é que o pastor doente ele pode ter uma mensagem saudável? Então, ele tem. Como é que fica a vida dele nesse processo todo? Então, ele precisa assumir um compromisso conosco de fazer exercício físico, pelo menos 5 dias por semana, 1 hora por dia. Uma Ah, atividade compatível com a faixa etária, o perfil, mas fazer uma exatamente. atividade constante. É um compromisso de cuidar da sua saúde. Deus nos criou como seres que se movimentam, mas a vida pós-moderna jogou a gente atrás de uma mesa, sentado numa cadeira o dia todo. E isso atrapalha tremendamente. Isso os médicos vão dizer isso, não somos nós. Se você consultar um cardiologista, a primeira coisa que ele vai perguntar para você é se você faz exercício, né? Ou você é sedentário. Então, fazer exercício físico é o primeiro passo, é cuidar da sua saúde. Além disso, alimentação saudável. Eu costumo brincar que os pastores eles acabam interpretando mal o que o apóstolo Paulo fala aos romanos, né? Em vez de comer de tudo, eles comem tudo, né? Então não tem limite na alimentação. Então, comer de forma saudável. Um outro fator interessante, dando cuidado do seu próprio físico, é também estipular um horário para dormir e um horário para levantar. O pastor Sono de qualidade. precisa aprender que ele precisa dormir uma quantidade de horas suficiente para que ele acorde descansado. Muitos pastores se orgulham de dormir tarde, acham que precisa ficar até tarde. Muitas vezes as reuniões intermináveis, vai até de madrugada e assim por diante. Aí no outro dia ele vai até mais tarde. Então ele precisa entender que ele precisa deitar mais cedo, ou pelo menos estabelecer um horário de deitar, um horário para levantar, para que ele possa dormir uma quantidade de horas suficiente para que o seu corpo descanse. Descanse. Eu, particularmente, há muitos anos atrás, ainda, logo que eu saí do seminário, eu li um livro, eu estava com o nome do autor agora na cabeça, mas surgiu um livro que esse pastor ele era pastor numa cidadezinha no centro dos Estados Unidos, uma muito fria cidade, e uma noite nevando muito. Era uma cidade onde as pessoas iam trabalhar a pé, das indústrias, etc. E logo de manhã ele ouvia o barulho do calçado, das pessoas na calçada, e ele dizia assim: Pois é, Senhor, eu dou graças porque eu não preciso levantar tão cedo e sair nessa neve para trabalhar. Botou a cabeça no travesseiro e ele ouviu a voz do Espírito Santo. A Ray Stedman é o autor, dizendo: não, pelo contrário, você devia estar levantando e orando por eles. Então, desde aquela época, eu tomei, para mim, isso de levantar sempre na hora que eu sabia que o meu povo levantava para ir trabalhar. Então, ter esse horário, ter um compromisso de deitar no horário, levantar no mesmo horário, faz bem para a sua Tem a saúde. ver com agenda, com rotina, com Isso. equilíbrio, disciplina em algumas coisas são importantíssimas para E manter a lembrar, saúde. e lembrar que a agenda não é um lugar para você anotar compromissos para relatórios, mas a agenda é onde você programa a sua vida. Então, a agenda é onde vai te dar a sua cadência de trabalho. Um outro fator dentro disso é, então, respeitar um dos mandamentos, que é a guarda do Shabá, que é um dia de descanso depois de 6 dias de trabalho. Então, é muito claro isso. Eu acho tão interessante que se você, eu pergunto para onde eu passo para os pastores, você ainda crê que os 10 mandamentos são para hoje? Todo mundo diz, claro, sim. Você crê que o mandamento é palavra de Deus para nós hoje? Sim, sim. Então vamos olhar, tá? Vamos ver se você. Então, quando chega no dia de descanso, no Shabá, nenhum deles presta atenção, nenhum deles obedece. Se você não obedece um dos mandamentos, você quebrou todos, segundo a orientação de Tiago. É, Tiago falou bem claramente isso. Então você está em pecado. Se adulterar é pecado, não é? Se mentir é pecado, Não descansar é não pecado. descansar é pecado. Então esse é o segundo tripé do Então, saco, não mas é? aí, nessa questão do descanso, só um comentário, Pezzini, aquela confusão, muitas vezes, entre dia de folga e dia de descanso. Para nós, É, com Sara, a gente procura dar uma afunilada nisso. exato, que todo pastor,
por cultura, tem um dia de folga. Só que não necessariamente é o dia de descanso. É, No dia alguns de, até trabalham mais, né? o di- no dia de folga para eles é onde eles não cuidam das atividades da igreja, mas eles passam um monte de atividade pessoal ou da família para resolver. Então Nossa, acaba sendo chega no final do dia, eles estão esbaforidos, né? é. Usando um gauchês esgualepado. Só mudou de trabalho, mas a cabeça e o corpo continuou A funcionando, mesma aí não coisa. descansa. E Caminho muitas para o vezes. burnout, caminho para o esgotamento. Exatamente. Então, lembrando, pastor e sua vida com Deus é onde ele vai trabalhar com Deus e não para Deus, onde ele vai gastar o seu tempo para ouvir Deus e se alimentar da palavra de Deus, aonde as mensagens passam a ser fruto natural desse tempo com Deus. Do relacionamento e de ouvir Deus pessoalmente. Os sermões não passam a ser uma coisa árida, difícil de se preparar mais, porque é o fruto, o que Deus tem falado com ele naquele momento. Então, o segundo é o pastor e sua vida física e emocional, o cuidado pessoal. O pastor bem cuidado. Eu costumo dizer que muitos pastores não vivem longamente por causa disso. E nós temos, aliás, falar disso, semana passada, não sei se você viu, reportagem, um pastor da Assembleia de Deus Belém, de São Paulo, tirou a sua própria vida, Pois né, é, no eu vi alguma coisa hotel na lá em internet, Manaus, né? né? Infelizmente. Infelizmente. Então, isso está acontecendo ainda, ou seja, o desgaste emocional é tão grande porque você precisa se cuidar. Pezzini, nesse tripézinho, ainda no segundo pezinho aí, eu acho que aí seria interessante a gente também sempre está alertando a importância no autocuidado e das emoções, o tempo dele com a família, se ele é casado, esposa, filhos Uhum, ou esposo, né? Netos, ou seja, de dentro da agenda ele tem equilíbrio entre vida pessoal, familiar, com a igreja, né? O uhum, famoso problema de família pastoral, que a igreja é a outra uhum. na vida Ah, então, quando eu falo que a da obreira. agenda, quando eu falo que a agenda, ela é onde você programa a sua vida, é onde as coisas são programadas. Seu tempo com Deus é programado, é algo inegociável. Todo mundo tem que saber que aquele tempo é o seu tempo com Deus. O horário do seu exercício físico, né, precisa estar programado. Mas também você, como pastor, é responsável pela sua própria família. Então, você não pode descuidar do tempo com a esposa, do tempo com os filhos. Eu Eu, estava lembrando algo aqui muito interessante. Uma menina da igreja, anos atrás, ela foi fazer intercâmbio e foi passar o ano fora do país, na casa. Lá ela ficou hospedada na casa de um pastor nesses intercâmbios. E ela ficou um ano. Esse pastor tinha duas filhas. Ela seria mais uma, da mesma faixa etária, mais ou menos ali. E ela me contou depois, quando ela voltou, como é que era a rotina. E como que esse pastor, ele tinha uma rotina. É importante definir algo, não Uhum, importa o quê. O que que ele fazia, Pezzini? Primeira semana do mês, ele saía com a esposa. Só ele e a esposa, uma noite especial. Uma noite da semana era para ela. Na segunda semana, ele saía com a filha mais velha. Só ele e a filha mais velha. Na terceira semana, só ele e a filha mais nova. E na quarta semana, ele com ela, que era aqui da igreja, seria a terceira filha adotiva lá durante o ano, saía uhum. também só com ela, para dar um tempo só para ela, fazia parte do processo do intercâmbio. Então, isso é E, possível e porque uma ele vez por mês, ele saía com a família inteira no outro dia. Tá. Para tá, ver que quando aquilo que a gente valoriza, a gente. prioriza. Pronto, é isso aí. Então, mas isso precisa ser programado. Isso que eu Agenda, falo de uma proativo. agenda organizada, não é? Você precisa aprender a falar não e as pessoas precisam entrar na sua agenda. O grande dilema é que se você não faz uma agenda programada, os outros fazem a agenda para você. Então você se torna reativo e não proativo. Você reage de acordo com as necessidades que aparecem e você não é proativo. Então, esse é um fator interessante que precisa acontecer. Pessoal, a gente está aqui falando sobre a visão de mentoria do Sara. A gente chegou nesse tripé ao longo dos anos. Estamos aqui dando os detalhes, por que que isso é importante para nós
E é um conceito transferível que vai passando, a gente vai formando, vai nos formando e passando para outro. E a gente chega no terceiro pezinho, né? O terceiro É, pezinho. exato, e que é o pastor e sua vida ministerial, né? O pastor e sua vida ministerial, ou seja, o pastor ele não tem como não fazer isso. Isso faz parte da vida dele. Ele está ali para fazer o ministério. E como isso acontece, nós precisamos, se nós somos chamados para ensinar, para que as pessoas conheçam a Deus e tenham um relacionamento com Deus, nós precisamos ter o que ensinar. Então, o pastor precisa saber que ele precisa estar preparado para isso. Então, Aí entra a leitura, né? ele assume um compromisso conosco de poder, então, ler, ter um compromisso de ler pelo menos 30 páginas por dia. E eu costumo dizer, se você ler 30 páginas por dia, nossos livros, você vai ler uma média de, sei lá, 150 páginas por semana, logo você lê basicamente um livro Um por livro por semana. semana, né? E você sabe que conhecimento, ele é acúmulo de informação que vem durante o tempo, ao longo do tempo, né? Esse acúmulo de informação. E isso se transforma em conhecimento. E para isso, então, Sara oferece hoje uma lista de uma bibliografia que vem desde o cuidado pastoral, espiritualidade, igreja, todas essas coisas para que os pastores estejam inteirados. Então, com isso. Mas de onde surgiu isso? Deixa eu trazer, então, agora um remate, trazendo lá atrás das coisas que os pastores estão cansados de me ouvir falar, de que eu aprendi basicamente tudo isso que eu acabei de falar com a vida de Moisés em um só capítulo, no capítulo 18 de Êxodo. E eu costumo dizer que há algo muito interessante, né? Você vai perceber, Moisés era um homem que falava com Deus face a face, não era? É verdade. Ele ouviu Deus e o chamado dele, quer dizer, ele foi forçado por Deus a ir para o Egito, né? Ele não queria ir. Mas ele não teve desculpa. Só que não foi Deus que deu a estratégia ministerial para Moisés. Isso é muito interessante. A gente vê algumas coisas. Logo, se você for ler o capítulo lá, você vai ver. O primeiro, Moisés cometeu alguns erros graves. O primeiro erro de Moisés foi que ele achou que a mulher e os filhos atrapalhavam o ministério. Aí ele manda a mulher e o filho para casa do sogro. Nós não Jetro. sabemos quanto tempo eles ficaram lá, porque a Bíblia não diz. Mas eu não creio que foram alguns meses, eu creio que foram anos, até que ele convenceu o povo, o Egito, as pragas, etc., para sair do Egito, quando ele veio para o deserto, e ele não foi buscar a mulher e os filhos. O sogro é quem foi levar. Quando o sogro leva, ele comete o segundo erro. O segundo erro é que quando o sogro chega com a família, ele conta só as maravilhas do ministério. E ele fica tão empolgado que faz uma festa à noite. E aí Moisés comete um terceiro erro, aonde ele coloca o ministério à frente da família. Aí, ó. Esse é um fator interessante. O que aconteceu no dia seguinte? Não sei quanto tempo, Moisés passou longe da cheirosa dele, mas no dia seguinte, em vez de falar para Arão, Arão, toma conta aí do gabinete pastoral, eu vou sair com a minha cheirosa, vou gastar uns 3 dias com ela, Moisés vai para o gabinete pastoral. E lá ele passa o dia inteiro no gabinete pastoral. O que ele não esperava é que o sogro não tivesse ido embora, mas o sogro estava ali. Um homem E experiente, viu tudo, né? viu tudo. Quando ele chega à noite, já cansado, o sogro questiona ele: O que é que você está fazendo, rapaz? É, isso aí não é bom o que você está fazendo. E aí ele fala assim, sogro, eu sou o cara. Ele fala assim, você não está vendo a fila aí para falar comigo? Forma um fila o dia inteiro aí para falar comigo. Eu estou atendendo essa gente toda. Aí disse assim, pois é, então eu vou te dar um conselho. Porque se você continuar assim, você vai morrer, vai te dar um infarto, você vai morrer. E a sua mulher vai casar com um cara melhor do que você, mais bonitão do que você, com mais dinheiro do que você. E você vai ser esquecido. Sua igreja vai arrumar outro pastor. E você também será esquecido. Aí ele fala assim: ó, então eu vou te dar um conselho. Primeiro conselho: você vai gastar tempo em oração, versículo 19. Você vai interceder pelo povo. Isso é tempo com Deus. Eu costumo dizer quantos membros tinha a igreja de Moisés. Então ele tinha que gastar tempo com Deus. Sei lá, será 1 hora, como nós ficamos, 2, 3 horas, mas ele tinha que gastar tempo com Deus. Segunda coisa, Apresente diante de Deus o povo. isso, exato, isso é intercessão. Segundo, você deve ensinar o povo.
sobre o que e como. Isso é ensinar. Agora, para ensinar o povo, você vai ensinar o que você pode, o que você tem para dar. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, Eu não conheço a lei, como é que eu vou ensinar a lei para o povo? essa é a razão pelo qual nós falamos que os pastores precisam desenvolver um hábito de leitura diária, porque eles precisam saber para poder ensinar, né? E o fato curioso que não era informar o povo a respeito dos princípios bíblicos, ensine o povo o que deve fazer e como deve fazer, o que e como. É Perfeito. o cognitivo e a prática, não é? E em terceiro lugar, você vai escolher líderes, tá? Escolher líderes de 1.000, 100, 50 e 10, e você vai delegar. Agora, é um fato curioso que eu faço pergunta, por que líder de 1.000, 100 e 50? Bom, quem lidera 100 não consegue liderar 1.000. Então, você precisa saber quem você vai liderar. E delegar não é delegar tarefas. Esse é o grande dilema. Nós muitas vezes aprendemos que é delegar tarefa. Não. Você delega autoridade, não tarefas. Perfeitamente. Em Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos na primeira missão, ele dá autoridade para os discípulos. Isso é delegar autoridade, Poder, né? autoridade. Ter autoridade, e não tarefas, mas autoridade. Então, assim, nós aprendemos com o próprio Moisés, eu aprendi com o próprio Moisés essas coisas, então eu chamo de quatro coisas, né? Que é o pastor de sua vida com Deus, ali, que é o pastor de sua vida física e emocional, que tem que cuidar de si mesmo, e ali então você tem as quatro coisas que Moisés tem que fazer ali, que é orar, ensinar, treinar e delegar, né? São as quatro coisas. Então, o tripé do Sara, basicamente, no desenvolver do nosso ministério esses anos, e nós aprendendo, olhando para o pastor, vendo a necessidade do pastor, vendo como o pastor se perde no processo do dia a dia por causa das demandas, não porque eles não, porque eles querem, não, porque somos pressionados, cobrados pela demanda, é fácil nós nos perdermos, né? Então, o que a gente mais percebe é que depois de uns anos de ministério, os pastores basicamente desenvolvem o ministério no piloto automático e mais basicamente um trabalho de manutenção da igreja. Profissionais da religião. São profissionais da religião. Eles sabem como batizar, como fazer ceia, não precisa usar um livrinho mais, sabe de cor, faz isso, então isso torna-se no piloto automático. Ele se torna um profissional da religião. Perfeito, olha só. A visão de mentoria do Sara é esse tripé, pessoal. Nós estamos aqui dizendo que ao longo dos anos foi ficando cada vez mais claro, simples, mas importante. Então, se você quer vir para a mentoria do Sara, é em cima desse tripézinho que a gente vai estar formando, conversando, buscando, pegando nos pés com muito amor, com carinho, mas cobrando todo mês para que você não saia do equilíbrio e você possa então manter de maneira saudável o seu ministério com a vida com Deus, o cuidado de você e o cuidado também do seu Não ministério, da sua mente, né? Do Não seu. queremos dizer que somos tricotomistas, mas nesse tripé do Sara você pode pensar na tricotomia. É espiritual, é um espírito sendo alimentado com a palavra de Deus, o corpo, né, sendo treinado, sendo, ah, como dizer assim, cuidado, né, e a mente, aí, vamos dizer, a alma, a mente, né, sendo trabalhada nesse processo todo, com leitura, exercício físico, tempo com Deus, meditação, contemplação, silêncio e assim por diante, né? Que legal! Gente, estamos chegando ao final, hein? Desse nosso segundo episódio do SaraCast. Você conheceu um pouquinho o que é importante para a gente sobre a visão de mentoria. Nós vamos continuar com outros episódios e falando sobre detalhes, um pouco mais. Aí para frente você vai nos acompanhando e a gente vai falar um pouquinho sobre o encontro de mentoria que acontece todo mês. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? É muito legal e você vai estar com a gente aí acompanhando e aprendendo. Pezinho, muito bom estar com você. A gente está chegando ao final aqui do segundo episódio do SaraCast. É, deixa uma palavra aí de despedida o pessoal. Se for falar um pouquinho assim, o que seria o mais importante de tudo isso que a gente falou?
da visão de mentoria, algumas coisas que para o seu coração é importante para a nossa vida, ah, como Instituto Sara. O que nós desejamos e o que nós esperamos no cuidado pastoral, o nosso maior desejo é que você desenvolva um relacionamento com Deus de tal forma que você se torna tão sensível à voz de Deus, que ouça a voz de Deus com muita clareza para tomar as decisões certas e fazer as escolhas corretas. E você saiba que dentro desse processo de vida com Deus e desenvolvendo esse tripé do Sara, você certamente terá uma família saudável. Você terá sua esposa feliz ao seu lado, sendo cuidada, ela cuidar das suas emoções, ah, e os seus filhos ao seu lado. Porque o que mais nós temos visto, queridos, é filhos de pastores perdidos nas drogas e assim por diante, por falta desse cuidado, dessa atenção. Muitas vezes nós, pastores, cuidamos de um monte de gente e esquecemos de cuidar daqueles que estão próximos de nós. Achamos que estão sendo cuidados. Então, não esqueça, tempo com Deus é tempo inegociável. Inegociável. Que bom! Eu diria então, finalizando também a minha palavrinha, para caminhar nessa direção, é seja amigo de Deus, vida com Deus, seja amigo dos livros, cultive o seu preparo ministerial, ah, seja amigo de você mesmo, cuida da sua saúde e de tudo que envolve o seu cuidado pessoal e família, e seja amigo de amigos. Não caminhe sozinho, caminhe com outras pessoas. E no outro episódio, mais para frente, falaremos sobre isso. Ok, valeu. Tesine, muito obrigado mais uma vez. Gente, fica com a gente, multiplica isso, convida outros e manda o link para outras pessoas, para outros pastores e pastoras, líderes, que vai ser muito bom e o Instituto Sara agradece. Até a próxima. Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau. Grande abraço a todos. Bom estar com vocês.